Vou ler o texto que vai ser pregado nessa noite. Jonas 1, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Há muitas razões, pelas quais nós deixamos de compartilhar a nossa fé de forma consistente com as pessoas com as quais a gente convive. Uma delas parece que é uma regra cultural, de que religião não se discute. E levantar esse tema em alguns ambientes pode gerar quebras de relacionamento, pode impedir progressões ou promoções na carreira. Nossos amigos de escola, alguns parentes consideram as coisas da santidade de Deus como antiquadas, caretas, e nós não queremos parecer assim retrógrados, Alguns também têm receio de não saber responder as perguntas que as pessoas vão fazer sobre Deus, mas elas nem sabem quais são as perguntas, porque elas não querem conversar. Talvez você tenha a resposta. E alguns simplesmente não falam porque têm medo. Tem medo, algum tipo de receio no coração, alguma barreira pessoal, e usa para isso desculpas. Estou sem tempo agora, vou deixar um folheto aqui, Deus faz a obra dele. Eu vou dar uma carona, vou botar um louvor. Se a pessoa me perguntar alguma coisa, então eu falo. E medo com outro nome continua sendo medo. Mas nós temos uma razão única e suficiente, única não, mas nós temos uma razão que seria única e suficiente para a gente compartilhar o Evangelho com vigor, com expectativa, com esperança, crendo que ele pode mudar o coração e o destino das pessoas. E esse motivo simples é: Deus ordenou que nós fizéssemos isso, que nós proclamássemos o Evangelho para as pessoas que estão perdidas. Rebelar-se, então, contra esse mandamento ou contra qualquer mandamento do Senhor retarda o nosso amadurecimento espiritual, sujeita cada um de nós a correr o risco de sofrer as consequências na mão de um Deus que é irado, que se rebela contra, quando nós nos rebelamos contra um Deus que é todo-poderoso e santo. Nós corremos esse risco. E a gente vai ver, ao longo dessa série de sermões aqui em Jonas, como esse profeta rebelde sofreu consequências por causa da sua rebelião, sua indisposição contra a ordem dada por Deus para que ele proclamasse a salvação em Deus. Jonas é uma história familiar, As nossas crianças gostam de ouvir sobre essa história, de ver desenhos no peixe engolindo, vomitando na praia, Parece que na hora de dormir essa narrativa encanta os nossos filhos. Por causa dessa narrativa que é fantástica no sentido de única, há um debate se a história de Jonas é história ou história, se ela é um fato ou se ela é uma narrativa mitológica. Esse debate floresce no seio dos teólogos que não consideram a palavra de Deus palavra de Deus. Eles consideram algo que aponta para Deus. Então, eles imaginam que alguém ser engolido por um grande peixe e sobreviver 3 dias no ventre desse animal, 3 dias e 3 noites, seria algo impossível. Então, eles imaginam
que isso é uma fábula, como seria uma fábula, como é uma fábula a história do Pedrinho e o lobo, né? Aquele menino que mentia que tinha um lobo. Apenas uma fábula. Só que o nosso Senhor Jesus não considera o livro de Jonas uma fábula. Lá em Mateus 12, versículo 40, a palavra do Senhor diz assim, Jesus fala, né? Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está fazendo uma aplicação direta. Assim como Jonas esteve no ventre do peixe, eu vou estar no coração da terra. Jesus estava usando a figura do profeta desaparecido dentro do ventre do peixe por 3 dias e 3 noites e aplicando isso a ele mesmo, que seria morto, enterrado e ressuscitaria no 3º dia. Se Jesus considerasse Jonas um mito, ele não poderia fazer essa aplicação. O assim como não encaixaria na forma como Jesus enxerga o livro de Jonas. Algumas pessoas usam esse livro para desafiar as pessoas para o chamado vocacional, ministerial, né? A gente vê um rapaz crescendo, buscando a palavra do Senhor, e aí a gente começa a instigá-lo. Não, olha, você daria um bom pastor, né? Aí essa pessoa foge do chamado. Depois de um tempo, ele cai a ficha, ele fala, não, realmente o Senhor estava me chamando, eu vou. E as pessoas aplicam isso para pessoas em crise, se tem vocação ministerial ou não. Só que essa não é a aplicação desse texto. Jonas se parece muito mais conosco quando nós nos negamos a compartilhar a fé do que com alguém em dúvida se vai para o seminário ou não. Por que eu falo isso? Porque Jonas já era um profeta de Deus, um profeta bem-sucedido, um homem que já havia andado com Deus. Ele profetizou no tempo de Jeroboão II. Lá em 2 Reis, capítulo 14, versículos 23 a 25, tem uma referência a esse Jonas, filho de Amiltai. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Apesar disso, restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramaté até o mar de Araba, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gate-Efer. Então, esse profeta, Jonas, filho de Amiltai, profetizou no tempo de um rei mau, dizendo que Israel iria recuperar as fronteiras dele que haviam sido tomadas pela Síria. A capital da Síria é Nínive, para onde Jonas é enviado. Jonas havia profetizado, então, a vitória do reino rebelde de Israel contra a Síria. Ele era um profeta queridinho pelas pessoas. Ele falou aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, a vitória de Israel sobre a maior potência do mundo. Ele era um profeta bem-sucedido. Ele já havia caminhado bastante tempo com o Senhor. O problema dele não era que ele desconhecia a bondade de Deus, não, ele sabia que Deus tinha poder para curar, para salvar, para restaurar, que Yahvé é o guarda de Israel, que merece ser adorado, louvado e amado. Jonas sabia disso. Ele não era alguém com medo de uma vocação ministerial, não, nada disso. Ele era alguém que se recusava a compartilhar, a comunicar a bondade de Deus para uma geração corrupta. Ele era alguém que conhecia a verdade e se recusava a compartilhar essa verdade com pessoas que ele não gostava. Mais à frente, no livro, nós vamos saber a razão correta. Um spoiler, ele tinha um problema com a graça de Deus. Ele achava que a graça de Deus devia ser só para Israel, não para gente má como os assírios.
Todos nós podemos e devemos nos reconhecer nesse profeta rebelde. Ele é rebelde contra a ordem de Deus, que ordena que todos proclamem a majestade do Senhor. Deus deu essa ordem para a sua igreja também. E aí a gente vai olhar, então, nesse sermão, como as consequências dessa rebeldia afetam Jonas e as pessoas ao seu redor. A primeira ideia é que a rebelião pode levar à rejeição completa do próprio Deus. Você guardar no seu coração uma reserva de pecado pode levar você a uma rejeição completa de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou o navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. A ordem para Jonas vem de Deus e era uma ordem simples. Algo que ele já fazia, falar a palavra de Deus. A ordem era: fale a palavra de Deus para os assírios. Vá até a grande cidade de Nínive, vá até aquele povo. Ele então deveria pregar agora não num ambiente de pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas para gentios, para pessoas não judias, pessoas que não tinham esse tipo de referência. Mas o Deus que havia mandado era o mesmo. Era o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Nínive era a capital, como eu disse, da Síria, a maior potência daquela época. Os assírios eram conhecidos pela sua maldade. Quando eles entravam numa cidade, eles decapitavam os homens, a partir de uma determinada idade, e deixavam um monte de cabeças na frente da cidade, para mostrar o quão ferozes eles eram. Tem outras atrocidades, vocês depois procurem lá no Google, mas era um povo realmente muito mau. Eu não creio que Jonas temesse os assírios. Eu creio que ele odiasse os assírios. O problema dele era outro. Por causa da sua indisposição no coração para obedecer ao Senhor, ele caminha para a direção oposta ao que o Senhor havia mandado. Ele vai para Jope, um porto, paga uma passagem em direção a Tarsis, que ficava próximo ali da Espanha. Ele vai para o outro canto do mundo. Era o desejo dele. E o texto fala que era para fugir da presença do Senhor. Para fugir da presença de Deus. 2 vezes no versículo 3 ele fala, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, e lá no final, para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Estar longe da presença do Senhor, aqui a ideia é da rejeição completa de Deus. Jonas crê, ele não apenas se rebela, eu não vou fazer sua vontade, mas vou ficar perto de ti. Ele deseja se ausentar da presença de Deus num firme propósito de deixar de obedecer e de abandonar completamente Deus. Ele rejeita o templo, rejeita as festas, ele rejeita os sacrifícios, as ofertas. O culto de Yahvé, ele rejeita tudo isso na sua obstinação, na sua rebeldia. E tudo começa com essa desobediência à ordem de pregar o Evangelho de Deus. Nós sabemos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que cada um de nós é chamado a fazer discípulos que fazem discípulos. Esse é o nosso chamado. A grande comissão está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Então, essa é uma ordem para todos. Claro, há um chamado específico para Jonas
num determinado momento histórico, de ir para um determinado povo. Jonas, você vai falar para os ninivitas. Mas há um chamado para cada um de nós, também num tempo histórico, de falar e anunciar, e fazer discípulos, e ensinar o que Jesus ensinou para cada um de nós. Nós também temos essa ordem. O hino que a gente cantou fala do grito das nações, né? Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar. Ir já, assim já, levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Nós cantamos sobre isso. Um grito de nações que estão na escuridão e, ao mesmo tempo, pessoas próximas de nós que precisam ser iluminadas pela palavra de Deus. Essa palavra, traduzida por nações, vem do etnos. Lá no contexto específico, etnos é aquele que não é judeu, que nós traduzimos por gentios. Mas num conceito mais amplo, nós estamos falando do mundo inteiro. Nós estamos falando dos povos não alcançados, dos missionários que nós temos que apoiar e sustentar e orar por eles, e orar para que Deus coloque no coração dos nossos filhos o desejo de serem arautos do Senhor. Mas fala também dos venezuelanos aqui nas esquinas, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de escola. Qualquer pessoa precisa ouvir que Jesus morreu no lugar dela, para que ela possa crer, para que ela possa ser perdoada e salva. Então, quando nós nos abstemos, e eu não queria ser legalista, né? A gente vai para a graça depois, né? Mas quando nós nos abstemos de pregar o Evangelho para aquele mecânico que quem tem carro velho sempre visita, né? Tem um relacionamento. Quando nós deixamos de olhar nos olhos das pessoas que convivem conosco e perceber janelas e pontos de entrada, nós pecamos. E se nós prosseguimos em desafiar as ordens de Deus, nós corremos o risco de rejeitá-lo completamente. Corremos esse risco. Se nós deixamos de verbalizar que as pessoas precisam de Deus, nós abrimos nossa alma para considerar que Deus é acessório, é descartável. Nós não hesitamos em pedir algo para Deus quando tem alguma coisa pegando na nossa vida, né? Estou doente, estou com um cenário terrível, e nós oramos, nós clamamos e falamos assim, Deus, estou ouvindo, né? Fala que eu vou obedecer. Mas essa deveria ser a nossa disposição também para pregar o Evangelho, para anunciar o poder que há na palavra de Deus. Quando nós nos rebelamos, então, contra uma ordem direta de Deus, quando nós permitimos que algo que nós reconhecemos como um pecado seja mantido em nós, nós progressivamente queremos nos afastar de Deus para proteger aquele pecado. Isso vale para qualquer pecado que você estiver abraçando. Às vezes o Espírito te incomoda para confessar um determinado pecado, que você acha que ele pode ficar nas sombras, e você tenta mantê-lo ali. E ele vai produzindo escuridão e tristeza na sua vida, e inclinando você para se afastar de Deus. E essa atitude convida, ou abre as portas para a ira de Deus se derramar sobre você. Sobre Jonas se derrama na forma de uma tempestade. Versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. Não pense, então, que a gente pode simplesmente... Não, que Deus pode simplesmente ignorar a nossa rebelião. Deus é santo. Deus não pode contemplar
o mal. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus fala isso. Então, não subestime ignorar uma ordem direta de Deus. Não subestime o perigo de ignorar a grande comissão, a ordem que foi dada à igreja. Não subestime o perigo de desprezar o exemplo da igreja em Atos, que mesmo sob perseguição, saiu pregando o evangelho. O custo aqui para o profeta é: o Deus, na sua ira, não se importa de destruir barcos, de enviar tempestades, de afogar marinheiros idólatras e de punir o seu profeta. Isso acontece aqui. E o Senhor é capaz, então, de levantar tempestades que vão destruir os planos das pessoas. Eu não tenho ideia de quanto custava uma passagem para Tarsis. Imagina, durava 1 ano de navegação. 1 ano. O barco tinha que parar. Lembram quando Paulo vai indo para Jerusalém preso, que o barco precisa parar em determinados lugares por causa do inverno, das tempestades? Era isso. Os planos de rebelião de Jonas são desfeitos por uma tempestade. Deus responde, então, ferozmente, porque a rebeldia é algo sério. É algo sério. Quando nós lutamos contra a palavra de Deus, contra aquilo que nós já temos a convicção de que é errado, pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos constrange, nós corremos sérios riscos. O Senhor não minimiza pecados. O Senhor julga pecados, por isso Ele mandou Jesus para a cruz. O Senhor julga pecados. Então, se Deus minimizasse pecados, ele não seria santo, né? Nenhuma ordem dele precisaria ser cumprida. Entendam a gravidade disso. Se Deus não levasse pecados em consideração, Ele não poderia julgar nada. Não poderia exigir nada. E a gente está falando de um Deus que não é um conselheiro místico que dá boas sugestões. A gente está falando do Senhor do Universo, o Deus com poder absoluto para julgar vivos e mortos e que estabeleceu as regras universais, que mantém tudo funcionando. A gente está falando de um Deus que é, nesse sentido, perigoso, um Deus que tem todo o poder. Banks, um teólogo, fala o seguinte sobre Jonas, que perde a oportunidade ali de ser um missionário, né? A rebelião nunca escapa à atenção de Deus. É tolice que os homens pensem que podem resistir à vontade de Deus impunemente. Então, Deus se ira contra o pecado de Jonas e manda, segundo o texto, um vento forte. A gente está falando aqui de um ciclone, né, de um furacão. O barco, que pode suportar uma viagem de 1 ano, não é um caiaquezinho, é um navio. Um navio. E ele está ao ponto de se quebrar em alto mar. Tem uns vídeos rodando aí na internet que estão viralizando, né, das pescarias no Mar do Norte, ali na Noruega, tal, né, que o barco, ondas de, 50 metros, 30 metros, né, aquele barco gigante fazendo assim, né, desesperador a quantidade de água que entra ali, né. É mais ou menos esse cenário. Os marinheiros experientes estavam temendo seriamente por sua vida. Eles estavam preocupados com aquela história toda, né. E ali eles começam a orar, talvez como eles nunca tivessem orado a vida inteira. Talvez gente que nunca orou descobriu um Deus para orar. Só que eles estavam errados. Eles procuravam salvação em algo que não podia salvá-los. Esse era o desespero daquela gente. Eles estavam experimentando a ira de Deus em forma de tempestade. E eles tentam remediar de alguma forma, eles começam a adorar seus deuses pagãos, eles começam a aliviar a carga do navio, jogar tesouros fora. Só que Deus não está interessado em riquezas, em ofertas, em tesouros, Ele está interessado na obediência no coração do seu filho. A gente sabe, né,
aqueles que já leram a história, que o testemunho de Jonas impacta aquelas pessoas. Deus usa o mal para produzir bem. Mas aqueles homens não conheciam Deus ainda e estavam procurando alternativas racionais, vamos aliviar o navio, e buscas espirituais. Eles estavam sinceramente errados. Eles precisavam de luz. Se tem alguém que tinha que ter medo ali naquele barco, esse alguém era Jonas, e ele estava dormindo. Jonas devia temer o Deus que pode levantar tempestades, e lá em Marcos capítulo 4, 39, nós vemos um Deus que acalma a tempestade, cala-te, emudece. O Deus que pode mudar as circunstâncias. Alguns de nós, por causa da graça, porque sabemos da nossa posição em Cristo, a gente imagina que os crentes estão a salvo da ira de Deus. Mas Hebreus fala que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Deus disciplina. Se Deus mantém você sem disciplina, no seu pecado de estimação, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Isso deveria acender um grande alerta para você. Lá em 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia, Deus acama, adoece pessoas que participam da ceia de forma leviana, e Deus mata. Em Coríntios, Deus está matando crentes que conheceram a graça de Jesus, que banalizavam a ceia do Senhor. Então, quando nós mantemos pecados de estimação, Deus pode enviar tempestades sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre o nosso currículo profissional, o nosso desempenho escolar, acadêmico. Quando a gente está em rebeldia contra Deus, Deus pode ceifar a nossa vida. Simplesmente assim. Ele é Deus, Ele é dono. E Ele faz o que for necessário para nos trazer de volta se somos filhos. E nós deveríamos temer o Senhor por causa disso e adorá-lo por causa disso. Ele nos ama ao ponto de nos arrastar para Ele. Quando nós nos rebelamos, então, contra as ordens e os propósitos de Deus, nós nunca avançamos. Aonde que Jonas está? Dormindo no porão de um navio. Dormindo no porão de um navio. Ele não está cumprindo propósito nenhum. Ele está em paz na sua estagnação. Talvez ele tenha sofrido uma crise, Eu vou, não vou para Nínive, ficado ali se mordendo com essa ideia, se martirizando, até que ele decide se rebelar. Pega a grana dele, enfia numa passagem para não voltar mais. E agora ele está em paz, estagnado no seu pecado. Para alguns, Deus manda uma tempestade. Para outros, Ele faz a vida ficar parada. A vida não anda. Rejeitar o propósito de Deus é rejeitar aquilo para o qual nós somos criados. O Senhor nos manda juntar tesouros no céu. A atividade da evangelização é juntar tesouros no céu. Nós precisamos lembrar disso. O Senhor não precisa nos colocar no meio de uma tempestade, mas às vezes Ele faz isso. Ele pode simplesmente colocar você num estado de paralisação espiritual, que vai deteriorando a sua alegria da salvação, fazendo que você tenha sede de novo, para se lembrar dEle. O problema dessa rebelião aqui de Jonas não é apenas que ele se sujeita à ira, à possível ira de Deus. Ele também nega esperança às pessoas que estão morrendo. O capitão do navio, versículo 6, se aproximou de Jonas e lhe disse: "O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus, talvez, assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos." Todo o navio idólatra está orando, rezando, fazendo as suas preces lá ali.
Mas o profeta está dormindo, gente. O profeta está dormindo. As pessoas estão morrendo e a igreja pode estar dormindo. O mais triste do sono aqui de Jonas é que os homens estão tentando escapar da morte. Pessoas estão fazendo pacto com o diabo, estão, fazendo um monte de coisa aí fora, para tentar, de alguma maneira, salvar sua alma de algo que eles sabem que está errado na sua relação com Deus. As pessoas estão vivendo assim. Mas a única pessoa que tem a chave para escapar da morte, está se negando, está no seu marasmo espiritual ali. Então, a cada ronco de Jonas, a cada ciclo arcadiano, doutora? A cada fase do sono ali de Jonas, aqueles homens estão cada vez mais próximos da morte, do prejuízo financeiro, cargas sendo lançadas ao mar. E o capitão resolve, nada está funcionando, vamos acordar o dorminhoco. Vamos acordar o dorminhoco. Ao contrário daqueles marinheiros idólatras, Jonas conhece o Senhor. Dormir, então, é deixar que marinheiros incrédulos, ou crédulos naquilo que não salva, morram eternamente, separados de Deus. Essa era a consequência. Em relação a essa oportunidade, Antônio Selvagem diz o seguinte: ele teve a oportunidade de aliviar o medo dos marinheiros, compartilhando com eles o conhecimento do verdadeiro Deus. Mas, ao invés disso, escolheu ir para debaixo do convés e adormecer. Obviamente, Jonas não tinha nenhum desejo de estender a graça de Deus aos marinheiros pagãos. Jonas negava àqueles homens a verdade, talvez fruto da sua rebeldia de não querer comunicar a verdade aos ninivitas. Às vezes nós guardamos prevenções, ódios, preferências, ou despreferências, não sei se diz essa palavra, rejeições para determinada pessoa. Deixamos isso fermentar no nosso coração e isso impede que nós anunciemos o Evangelho para outras pessoas, por causa da nossa rebeldia. Tinha gente ali querendo escapar da morte e quem tinha a solução estava dormindo. Todos os domingos aqui a gente anuncia o Cristo. Todos os domingos. Mas tem tempestades acontecendo, aconteceu uma agora aqui, a ilustração do sermão ali, segundo o Fernando, tem tempestades acontecendo ao nosso redor. Tem gente que trabalha em funções de risco, pessoas estão sofrendo, tempestades estão acontecendo, aonde nós temos círculos de influência. E essa mensagem de salvação precisa ser pregada com boa vontade, com entusiasmo, com esperança. Ela deve ser oferecida diariamente. Diariamente ela precisa ser ofertada. Se a gente se preocupar com as pessoas, se a gente estender aquilo que Deus fez por nós para elas, elas irão ouvir. A nossa rebelião deve ser trocada pela obediência alegre e humilde à ordem de Jesus para a sua igreja. Então, como é que a gente pode, as aplicações dessas ideias aqui, como é que a gente pode aplicar essa mensagem, mostrar que a gente não está vivendo em rebeldia, rejeitando Deus, atraindo a ira dele, mas comunicando aos outros a esperança? Então, considere 5 passos. O primeiro passo é proatividade. Seja proativo na manhã de segunda-feira. Você ouviu a mensagem. Seu colega de trabalho da escola vai perguntar: e aí, como foi seu final de semana? E você responde: foi bom, eu ouvi uma mensagem falando sobre como a cruz e a ressurreição de Jesus muda a forma como eu encaro o meu trabalho. Se você quiser ouvir mais sobre isso, a gente pode conversar aí na hora do almoço, em algum momento.
Seja proativo, aproveite as oportunidades, procure por elas. Segundo ponto, seja claro quanto ao Evangelho e ao seu significado. Nada de espiritualidade coach, de espiritualidade diluída. Todos os caminhos levam à salvação, nada disso. Aponte para Jesus, as pessoas estão perecendo, elas precisam encontrar o Senhor Jesus. Aqueles marinheiros estavam na tempestade da ira de Deus. O silêncio de Jonas resultaria na morte daqueles homens. Da mesma forma, o nosso silêncio pode resultar que Deus levante outros para falarem, ou que pessoas pereçam. Nós precisamos ser claros sobre a necessidade delas do Evangelho. Mas nós sabemos que a obra não é nossa. Então nós devemos orar para que Deus haja. Precisamos orar. Precisamos pedir coragem. Paulo, o maior pregador do primeiro século, ele pedia orações por isso. Efésios capítulo 6, versículos 19 e 20. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Você acha Paulo corajoso? Eu acho. O cabo era firme. Mas ele está pedindo orações para falar com ousadia. Talvez nós estejamos orando pouco, pedindo para que Deus nos encoraje. Porque é uma guerra. O Senhor Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas elas precisam ser arrombadas, essas portas do inferno. Nós precisamos orar. Orar pelas pessoas. Você tem orado por alguém para que ela se converta, pedindo oportunidade para falar? Peça. Colossenses 4, 3, 4, novamente Paulo pede por isso. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Quarta ideia, convide ativa e regularmente pessoas que você tem amizade para vir à igreja, para momentos em que essa pessoa estará exposta à palavra de Deus. Na igreja, o Evangelho é pregado, é cantado, é observado nas ordenanças, na ceia do Senhor, é experimentado na comunhão dos santos. As pessoas precisam ter essa oportunidade. Mas a ideia final é que essa proclamação do Evangelho precisa ser verbalizada. Nós não podemos nos contentar com convites à igreja. O Evangelho precisa ser verbalizado. As boas novas devem ser anunciadas. As palavras de Jesus, João Batista ali, arrependam-se e creiam no Evangelho, Marcos 1,15. Em João 4, para a mulher samaritana, ele se apresenta como: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Nós precisamos apresentar Jesus como o Messias, como o homem-Deus. Para Nicodemos, Jesus ali em João 3 diz: é necessário que o homem nasça de novo. Você precisa ser diferente a partir de dentro. Você precisa mudar, encontrar-se com Jesus. Lá para as multidões, eu sou o pão. Sou o pão. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Esse Jesus que foi morto em nosso lugar é a nossa alegria. Como ouvimos nessa manhã, Jesus é a alegria de Deus. Eis meu Filho amado em quem tenho toda a minha alegria, em quem me comprazo. Esse Jesus morto e ressuscitado é a nossa única esperança. E ele precisa ser compartilhado. Ele levou os meus pecados na cruz, levou os pecados daqueles que já creram na cruz. Ele ressuscitou para nos justificar. Depois de 3 dias, assim como Jonas. Assim como Jonas. Ele morreu e ressuscitou.
Deveria ser algo simples a gente falar sobre isso. Mas se nós não procurarmos as oportunidades, não formos proativos, se nós não orarmos, se nós não falarmos explicitamente, se nós não pagarmos o preço de termos relacionamentos ao ponto de poder convidar pessoas para estarem conosco, e elas acreditarem que é algo bom, então nós tornamos essa tarefa difícil. E nós devemos ser sábios. Devemos ser sábios. Existem tempestades nas almas das pessoas. E elas estão perecendo. E elas estão procurando alternativas loucas. Tem pessoas que estão procurando alegria de relacionamento em relacionamento, trocando, procurando aquilo que só Deus pode dar para elas. Nós precisamos apontar para o Deus de Israel, que para muitos é desconhecido, mas que para muitos aqui já foi revelado. E o nosso chamado é para anunciar que Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo, à destra do Pai e intercede por nós. Fica o desafio, no começo desse ano, para que a gente considere a grande comissão como uma ordem divina, que desconsiderar isso nos sujeita ao risco de abafarmos a nossa fé e rejeitarmos o Senhor em outras áreas da nossa vida, abraçarmos outro tipo de rebelião, porque deixamos de nos identificar verbalmente, nos comprometer verbalmente com aquilo que cremos. É um exercício para a nossa própria alma. Que o Senhor nos estimule a isso, que a alegria que nós recebemos ao encontrá-lo contagie novamente o nosso coração, para que a gente possa, de forma ousada, confiante, esperançosa, corajosa, anunciar o Evangelho todo dia, todo dia. Vamos orar? Pai, muitas vezes nós dizemos que esquecemos da ordem de evangelizar, de compartilhar as boas novas. Mas nós sabemos que, ao final do dia, há uma incompletude no nosso coração, fruto da desobediência que quebra relacionamentos. Como um filho que decide desobedecer, nós muitas vezes decidimos nos calar, levantando desculpas, outras prioridades, e nós precisamos nos arrepender disso. Pai, afasta de nós essa rebelião contra a grande comissão, nos faz enxergar o perigo que as pessoas correm ao nosso redor por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa omissão. Obrigado porque o Evangelho chegou até nós, fruto da obediência de pessoas, que nós sejamos, então, obedientes, alegres e esperançosos do que o Senhor pode fazer na vida das pessoas. Nos lembra de nomes de pessoas, enche o nosso coração de amor por elas, de misericórdia e compaixão. Nos dá novamente um espírito intercessório, clamando pela ação do Teu Espírito para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos conduz nesse ano, num tempo corajoso de proclamação do Evangelho, para a glória do Teu nome, para o Teu reino, não para o crescimento de uma igreja específica, mas para que pessoas sejam arrancadas do inferno. É assim que nós, como igreja, oramos, em nome de Jesus.